estou recebendo o Davidson Cavalcante. Boa noite, meu mestre. Grata honra. Não, a honra é minha ter o senhor aqui. Já dedurei o senhor, tá? Eu disse anteriormente aqui, eu digo, olha, o Davidson entende tanto desse assunto porque ele foi formado pelo Vaticano, foi formado pela Igreja Católica, né? Não seguiu carreira de padre, mas está conosco hoje aqui porque é um cientista social, fez mestrado, doutorado, formado em filosofia, entende de como movimenta a sociedade. Exato. É importante a gente dizer isso para as pessoas, para que as pessoas entendam que eu não estou conversando aqui só com um professor de ensino médio ou um professor universitário. Eu estou conversando com um homem que tem vida para te explicar, além da formação intelectual e com o currículo que ele tem. Davidson, inclusive, não é um projeto sobre direita e esquerda, é um projeto sobre quem é contra ou a favor dessa loucura. Exato. Hoje, o presidente Lula, inclusive, se mostrou completamente contra e pediu respeito às mulheres. Uma coisa que chamou a atenção no discurso do presidente Lula foi isso. O presidente Lula, que até então não tinha falado do projeto de lei sobre a equiparação de aborto até ou após 22 semanas como crime, como homicídio, hoje ele falou do assunto, inclusive atacou o relator do projeto de lei da Câmara dos Deputados, o deputado bolsonarista Sóstenes Cavalcante, do Rio de Janeiro, e falou justamente isso. Chamou a atenção porque ele traz também nessa fala dele, independentemente se você é direita, se você é esquerda, é um retrato do que a sociedade é. A maioria dos estupros acontece em casa, grande parte das vítimas são mulheres menores de idade, ou seja, ainda perante a lei sofrem com a incapacidade de responder por si, é um ato completamente banal e, acima de tudo, enfrentam preconceito da sociedade muitas vezes por conta de uma gravidez indesejada, e isso tudo veio à tona na fala do presidente da República. Tem um jeito dele de falar, mas é importante a gente ouvir. Na verdade, são meninas de 12, 13, 14 anos. É crime hediondo. Um cidadão estuprar uma menina de 10, 12 anos e depois querer que ela tenha um filho. Um filho de um monstro. As crianças estão sendo violentadas dentro de casa. Muitas vezes por padrasto. Ou seja, isso é um debate maduro que envolve a sociedade. Nós temos que respeitar as mulheres. Sabe, elas têm o direito de ter um comportamento diferente e não querer. Sabe, por que uma menina é obrigada a ter um filho de um cara que estuprou ela? Agora, enquanto chefe de Estado, o aborto tem que ser tratado como uma questão de saúde pública. Porque você não pode continuar permitindo que a madame vá fazer um aborto em Paris e que a coitada morra em casa tentando furar o útero com uma agulha de tricô. Esse que é o drama que nós estamos vivendo. Aborto. Isso é importante. Exatamente. E é bom lembrar que o presidente Lula veio do Nordeste, né? Sofreu, assim como percebe-se a vida que nós temos na região amazônica, que é completamente diferente da realidade que se tem no Sudeste. E pior ainda, uma coisa que ele trouxe, eu não tinha visto até o final o vídeo. Pobres vão sofrer muito mais do que ricos que vão para a Europa para cometer aborto. Porque tem condições, tem recurso, enquanto grande parte da sociedade brasileira, das mulheres que penalizam também com as condições econômicas, vão padecer, além de serem presas e para a cadeia e serem contaminadas com o que tem de mais ruim dentro do sistema prisional. Então, o Lula deu essa fala hoje e, coincidentemente, uma boa parte da bancada evangélica hoje, segundo inclusive fontes minhas de Brasília, retiraram as assinaturas de urgência desse projeto, que pode ser só votado após as eleições, para você ver o impacto que está dando até nas eleições municipais. Eu acredito que quem relatou o projeto, o grupo de deputados, achou que a sociedade ia comprar a ideia. Grande parte, a maioria mulheres, na realidade, são totalmente contrários a esse projeto absurdo, Cleiton. Obrigado, Davidson. Sim. Tem um cartão, mas eu acho que é importante a gente dar o cartão vermelho, Aline, se você puder subir a fala do vereador Raif Matos. Eu vou deixar você, telespectador, assistir para você tirar suas conclusões. Acompanhe o vídeo. O pronunciamento é sobre o projeto de lei que equipara o aborto realizado acima de 22 semanas de gestação ao crime de homicídio simples. Espero que os deputados tirem a venda dos olhos, porque pior que um estupro é um homicídio. Essa, sem dúvida, é uma decisão que não se deve ser feita com urgência. A sociedade precisa ser ouvida, consultada, e todos nós devemos encontrar o caminho racional do direito à vida.
Eu acredito, Cleiton, só para dar o cartão vermelho para o vereador, que tudo bem, todo mundo tem direito à sua opinião, todo mundo tem direito a expressar seu posicionamento, mas não dá o direito de, quando você fala de dizer para a sociedade, ainda mais sendo um representante do povo, que você coloca, relativiza que pior que um estupro é um homicídio, aí não dá. Aí você está transformando numa bandeira política que não tem nada a ver com o problema das mulheres. A gente tem muita coisa para resolver. Aumenta a pena para o estuprador, coloca medidas mais rigorosas, não está falando de castração química? Então, adiante. E resolve o problema de um Código Penal que ainda é muito brando com criminoso no Brasil. Mas penalizar mulheres que não têm como responder a um estuprador, grande maioria homens, aí, vereador, me desculpe, o senhor pisou na bola, cartão vermelho. Eu queria saber quem é que escreve para ele esses discursos que ele tá lê lendo, no né? celular. Ele lê no celular. Mas, enfim, cartão vermelho hoje vai para Raif Matos, vereador de Manaus, pelo lamentável discurso. Daqui a pouco eu volto a conversar com o Davidson Cavalcante, principalmente sobre os bastidores da política das eleições de 2024 no interior do Amazonas. Estão pegando fogo. Obrigado, mestre. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Vou voltar a falar de política, tá? Vou voltar a falar de política e eu vou primeiro passar a palavra para Davidson Cavalcante, depois eu vou comentar sobre isso. Existe a informação de que no interior o bicho está pegando e não é só em Parintins, como a gente falou ontem, não é só em Taquatiara, em Manaquiri também? Manaquiri, que é o município da região metropolitana de Manaus, fica ali no arco da BR-319, que sempre é muleta eleitoral dos pré-candidatos, e lá existe uma disputa política acirrada, porque também tem olhares de grandes forças do Estado, estou falando de Wilson Lima, Omar Aziz, Eduardo Braga, que está em torno ali de uma disputa política entre dois nomes locais. Um é o empresário Mário Augusto, que é, até onde se sabe, segundo sondagens, líder de todas as pesquisas na região de Manaquiri, não só a sede, mas com as comunidades também que estão ao redor do município, como também tem ali o apoio não só de Wilson Lima, mas também de Abdala Frache, deputado estadual do Avante, como também de Fausto Júnior, que na época era deputado federal, hoje secretário de Wilson Lima. O que tudo indica é que ele vai carregar grande parte desses apoios. Ele também conta com o apoio hoje do deputado estadual e pré-candidato a prefeito de Itacoatiara, Cabo Maciel. A gente vai falar de Itacoatiara no outro momento, mas isso tem atiçado também uma região que vive da agricultura, está ali dentro da região metropolitana. O segundo colocado, que é o Nilson, o nome dele, né, o primeiro nome, agora me fugiu o sobrenome, mas ele é um adversário direto, veja aí, Cleiton, só para a gente corrigir, ele é o adversário direto do Mário Augusto. Se você puder botar uma foto aqui para a gente, fica até melhor para a gente colocar para o nosso telespectador. Esse segundo colocado, se esperava que ele tivesse o apoio do governo do estado, mas ele tem o apoio do prefeito Jair Souto, que parece ali estar hoje rearticulando sua organização, até porque, só para lembrar do prefeito de lá, Cleiton, ele esteve sendo investigado pelo Ministério Público recentemente por uma suspeita de nepotismo na prefeitura de Manaquiri. Mário Augusto lidera, tem a sombra de 2 ou 3 candidatos. E o Nelson Nilo. Nelson Nilo, perfeitamente. Nelson Nilo, que é funcionário da prefeitura de Manaquiri. Ou seja, para quem pensa em 2026, lá são 33 mil votos, Cleito. E, claro, Wilson Lima e Eduardo Braga, que disputam hoje esse cenário de querer forçar uma rivalidade para o cenário de 2026, o interior tem sido estratégia. São 33 mil votos, né, Cleito? Não dá para brincar com isso. Bom, elege um deputado estadual. Pois é, e aí é o que você demonstra cada vez mais nessa movimentação do interior, a gente mostrando que os caciques mais antigos, né, os grandes caciques da política amazonense, estão mirando 2026. Exato. É uma vaga para o Senado. Isso. Não é? Porque a gente tem que contar, né, que essa vaga vai ser a mais disputada, e que né, Cleito? depende muito do interior. Exato. Não é? E região metropolitana está perto de Manaus, então a locomoção é mais rápida para essas forças. Por isso, foco em Iranduba, Manacapuru, Itacoatiara e agora Manaquiri também faz parte. Fora que do outro lado, eu vou falar da terra da nossa diretora, que é o Careiro Castanho, em breve aqui. Olha...
Aline Macena. aí, em breve, Davidson Cavalcante traz informações pra gente. A gente também deve falar na frente sobre Itacoatiara, né, que você estava falando agora. Daqui a pouco eu volto a falar com o Davidson Cavalcante sobre política. Agora? Amanhã. Amanhã, não Amanhã a gente vai falar sobre Itacoatiara e sobre Careiro. Exato. É isso, mestre? Amanhã.